Hoje eu queria conversar com vocês sobre empreender em tempos de crise. Eu sou o William Martins e eu quero conversar hoje com quem é empresário, com quem é empreendedor, e não necessariamente eu estou falando das mesmas pessoas, com pessoas que sonham, pessoas que são otimistas, e no fundo, com todo mundo que tem coragem de sentar na ponta dessa pedra e realmente tirar o melhor daquela situação. Alguém aqui, eu queria saber se tem alguém aqui que já é empresário. Se puder levantar a mão. Já é empresário? Legal. Quem pensa em abrir uma empresa em pouco tempo, 2 anos, 3 anos? Legal. Bom, antes de começar, eu queria que... Eu já passei bastante por isso. Eu não sei se é uma situação comum para vocês, mas para mim é extremamente comum. Eu resolvo sair no final de semana, uma sexta-feira, chuvosa ou não, e curtir um restaurante. Na minha cabeça, eu vou sair com a minha namorada, sair com meus amigos, sair com a minha família e vou encontrar esse cenário. Tudo bonito, na beira de um rio lindo, com um baita visual, mas isso acontece na minha cabeça. Porque na realidade, eu chego lá e eu já peguei trânsito, eu peguei chuva, vão acontecendo uma série de problemas no meio do caminho que vão acabando com o meu bom humor. Aquilo que era para ser algo prazeroso, deixa de ser. Aquilo que era para ser um momento de recarregar as baterias de uma semana pesada, deixa de ser. E aí você encontra um garçom que não quer te atender com qualidade. Que acha que na verdade está te fazendo um favor, de repente, estando ali. Você encontra um cenário onde a conta vem errado e o dono do bar não está nem aí para você. Essa situação é familiar para alguém? Alguém já saiu com a esperança de ter uma noite fantástica e quando viu, virou uma verdadeira assombração? Quando isso acontece comigo, eu realmente me sinto assim. Eu realmente sinto que eu tô à beira de um dia de fúria, que eu vou jogar prato pela janela, que eu vou embora e que mais do que isso, eu vou chegar no TripAdvisor e vou falar muito mal daquele lugar. E aí raramente eu falo, porque eu volto para casa, eu fico pensando, mas todo lugar é assim, né? Não tem outro melhor. E aí eu desisto de reclamar, eu esqueço, enfim. Mas guarda essa cena, guarda essa sensação que você já deve ter passado em algum dia que você resolveu sair para curtir a tua noite e ela definitivamente não aconteceu do jeito que você planejou. Antes eu queria falar de crise. Quando a gente olha para o Brasil de 2016, parece exagero, mas tem uma situação que é muito parecida com os Estados Unidos de 1929. A gente não teve quebra da bolsa, mas, exceto pelas roupas, eu não me surpreenderia de encontrar uma fila dessa em busca de emprego. Abril fechou e os dados do trimestre de 2016 aqui no Brasil são 11 milhões de desempregados. São 11 milhões de pessoas que tinham carteira assinada e por algum motivo perderam seus empregos. E aí eu escuto muito, não, mas o problema do Brasil é que o PIB está negativo. Não quero saber do PIB. O PIB ainda não me afeta. Ele é realmente a consequência. Eu quero saber de emprego, eu quero saber de inflação, eu quero saber do que individualmente isso já está fazendo a diferença na minha realidade. A gente vai fazer mercado, já não é a mesma coisa do que há 1, 2 anos atrás. Mas tem uma galera que ainda vive num mundo cor-de-rosa. Um mundo onde está tudo tranquilo, onde existe uma crise, mas eu resolvi que eu não vou participar. Como se fosse só dizer isso e é mais do que suficiente.
Não, não quero participar. A crise está lá fora, eu não quero fazer parte dela. Ou, uma coisa muito simples. Olha, quando você tiver crise, é simples, é só tirar o S que você vai criar algo novo. Quando você abre o jornal e vê uma situação dessa, essa é a Glória. Esse é o jornal de 10 de abril desse ano, o Globo, Caderno de Economia. Essa é a Glória, que tem 40 anos, era auxiliar de uma escola, auxiliar de uma professora numa escola, e perdeu o emprego. Porque onde tinha uma auxiliar, passou a ter só a professora. Hoje ela panfleta no centro do Rio, ali na Cinelândia. Eu, por um acaso, já esbarrei com ela. E só para deixar claro que panfletar não é permitido por lei. E ela continua pesquisando, continua procurando e não encontra vaga de jeito nenhum. Tem crise porque as pessoas se acomodaram no período, tem desemprego porque as pessoas se acomodaram no período que tinham verba, tinham dinheiro para estudar, se capacitar e alcançar novos rumos? Sim. Tem desemprego porque as empresas estão fechando? Sim. Então não dá para imaginar que a crise não existe. Não dá para imaginar que é tudo uma fantasia, uma coisa de pessimista, uma manipulação da mídia. Eu de verdade eu não tenho essa paciência zen budista para olhar isso que está acontecendo e achar que é simples, é só ler um livro que vai tudo se resolver. Ou então é só escutar uma música que também a gente entra na onda e está tudo tranquilo. Não é assim que vai acontecer. Mas existe sim muita oportunidade quando a gente está falando de crise. O grande problema do livro do segredo é que ele diz que é só você querer que você vai atrair. Em momento nenhum o livro fala sobre agir, sobre fazer, sobre se mexer, sobre colocar a mão na massa. No mesmo jornal, na mesma matéria, tem o caso do Pedro. O Pedro era garçom, eu não lembro se aqui no Rio ou em São Paulo, e ele foi para Brasília quando ele perdeu o emprego, começou a trabalhar de tudo que você possa imaginar, fazendo bico. Até o momento que ele pensou, pô, eu tenho uma experiência como garçom, por que eu não vou para a rua e faço algo diferente? Eu não sei se alguém aqui já foi ali naquela subida que vai dar no Santa Bárbara, que tem um cara que fica de terno vendendo amendoim. Aquele cara tá há anos lá, e ele hoje em dia já é convidado para vender os amendoins dele em festa, em evento, em várias coisas. Porque ele fez a diferença. O Pedro anda com a gravata azul, borboleta azul. Na verdade ele andava com uma borboleta preta, mas ele achou que não chamava muita atenção. Ele fez um teste lá e viu que a azul ele vendia mais. Então ele só anda com a gravatinha borboleta azul dele. Ele compra as águas a 90 centavos, vende a R$2 e vende em média 60 garrafinhas por dia. Que lugar que você tem um lucro de mais de 100%? Você tem que enxergar a oportunidade. Mas não só enxergar a oportunidade, você tem que botar a mão na massa e ir atrás dela. Quando a gente vê esse cenário, a maior parte das pessoas que encontraram sua paixão no trabalho, encontraram a boa remuneração no que faz, tem um ponto em comum. Todas as vezes piorou antes de melhorar. Quer dizer que eu tenho que sofrer, William? Não. Sofrimento é opcional. Passar de dificuldade, ter que se reinventar, é quase uma obrigação. Se você olhar para você há 5 anos atrás, com certeza você não é mais a mesma pessoa. Com certeza você não tem mais a mesma visão de mundo. Com certeza você já teve muitas situações onde piorou antes de melhorar. Quando a gente pensa em fazer a diferença, a gente não pode parar e pensar, poxa, onde é que está dando dinheiro? Todos os lugares que eu vou atuar como consultor ou como coach, eu escuto muito essa pergunta. Na Feira do Empreendedor do ano passado, eu estava lá num dos stands, no de e-commerce, e a quantidade de pessoas que parou ali do lado, oi, tudo bom, tudo bom?
Então eu tô querendo empreender, poxa, que legal, você vai fazer o quê? Ah, não sei, então eu tô aqui para isso, eu queria saber o que está dando dinheiro. Você educadamente sorri e fala para a pessoa, bom, acho melhor você encontrar a sua paixão. E tem um gatilho importante nisso. Ah, poxa, não adianta. Nem tudo que eu sou apaixonado vai dar dinheiro. Nem tudo que eu gosto de fazer eu vou ter retorno. Você está certo. Se você pensa assim, você realmente está certo. Só que nada dá dinheiro para sempre, nada é igual para sempre. Se você começar hoje algo que dá dinheiro, talvez amanhã não dê. E se você não gosta daquilo, você não vai ter a capacidade, não vai ter a disposição, não vai ter o gás de sentar, pensar, legal, com essa meia dúzia de limões que eu tenho, como é que eu faço a melhor limonada possível? E aí é que a paixão faz a diferença. Quando você é apaixonado por alguma coisa, e eu digo isso com conhecimento de causa, que desde que eu encontrei as minhas paixões, eu viro noite, eu estudo que nem louco. Ontem eu estava refinando essa palestra, eu fiquei até 3 horas da manhã. Amarradão. Super feliz em fazer isso. Porque hoje em dia eu enxergo que eu tenho que fazer apesar de. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. Eu tenho que fazer apesar disso. Eu tenho que fazer apesar da crise, eu tenho que fazer apesar de parecer que não vai dar em lugar nenhum. Eu tenho que fazer apesar de todas as dificuldades. Porque se você pensa no que faz sentido hoje, talvez você não consiga se reinventar amanhã, como o Pedro fez. Talvez o Pedro vire o próximo Silvio Santos, que começou como camelô. Talvez não. Talvez ele se reencontre com uma antiga profissão. Talvez ele sinta que ele gosta de ser empregado. Mas para isso, você precisa entender o que você gosta, o que te move. E a gente entra numa alternativa que está muito em voga hoje, que é a tal da economia criativa. Economia criativa é um conceito que em diferentes países tem diferentes interpretações, diferentes segmentos. Nos Estados Unidos, não. Gastronomia, por exemplo, não entra. Aqui no Brasil, entra. Como quase tudo no país, existe um decreto que regulamenta a economia criativa e cria a secretaria responsável por isso. Eita! Vou te pegar, hein? Como quase tudo no país é regulado por lei, porque se não for lei a gente não faz, a gente não segue tanto bom senso assim. E essa acaba sendo uma saída porque ela subverte um pouquinho da economia tradicional. A economia tradicional diz, tenha dinheiro, monte um negócio que seja rentável e com equipamentos de ponta. A economia criativa não. Ela se baseia no capital intelectual de alguém. Ela se baseia na capacidade de alguém de inovar. E aí, conforme a engrenagem vai girando, em algum momento ele se torna uma empresa. Ele se torna um CNPJ, ele está formalizado e ele efetivamente pode atuar. Quando a gente começa a escutar sobre economia criativa e as oportunidades e o caminhão de dinheiro que está sendo movimentado, você pensa, porra, eu sou super-homem, eu vou me enfiar nisso, vou ficar rico, fazendo o que eu amo. E aí você vai caminhando, e em algum momento você se depara com um monte de gente fazendo o que você faz. Você se pergunta, e se eu for só mais um deles? Ah, tem um monte de food truck. Pra que eu vou abrir um food truck novo? Eu vou ser só mais um. Ah, mas essa coisa de brigadeiro agora eu já tenho um monte fazendo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou ser só mais um? Quantas vezes a gente cai nessa cilada? Quantas vezes eu tenho um canal no YouTube do Inspira e Transpira e eu assisto outros canais, alguns que eu gosto muito, outros que não gosto tanto. E você vê o número de visualizações que a pessoa tem e o número de visualizações que você tem, você quase chora. Você vê a quantidade de gente, seus amigos, que estão empregados, viajando, curtindo e etc. E você está começando um negócio do zero, você quase chora.
Mas para conseguir converter isso, para conseguir reverter esse desespero, lembrando que desespero é uma emoção, medo é uma emoção, felicidade é uma emoção. Então como é que a gente quer superar essas emoções com a razão? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer empreender, e quando eu digo isso eu não estou falando só empreender abrindo o seu negócio, eu estou falando empreender em absolutamente qualquer coisa que você faça. Você tem que mudar o teu comportamento. Existem várias teorias que falam sobre comportamento empreendedor. Uma das que eu mais gosto é a que o Dave McClellan criou, que aqui no Brasil você consegue acompanhar isso por um seminário que o Sebrae ministra, que se chama Empretec. Não ganho nada do Sebrae, não tenho nada a ver com isso, mas realmente eu fiz e mudou completamente meu mindset, mudou completamente o meu modelo mental. Esse Dave McClellan, ele foi contratado pela ONU nos tempos de pós-guerra para mapear por que alguns empreendedores davam certo e outros não. Eu não quero quebrar o encanto do curso, então eu não vou contar muito a fundo, vale a pena pesquisar. Mas ele mapeou 10 características que se repetiam em todos os empreendedores. E eles viram que não estava relacionado a ter dinheiro, não estava relacionado à ideia de $1 milhão, que normalmente a gente atribui ao nosso sucesso. Eu queria tanto ter pensado no Instagram, eu queria tanto ter pensado em queria ter pensado no Uber. Não é isso que vai te fazer ter sucesso. O que vai te fazer ter sucesso é o teu comportamento. E essas 10 características do comportamento empreendedor, elas se dividem em 3 grandes grupos. O grupo de planejamento. Antes de começar a fazer alguma coisa, eu tenho que internalizar, buscar e me planejar. As 3 características relacionadas a isso são busca de informação, estabelecimento de metas e planejamento e monitoramento sistemático. Quem aqui, como eu, já começou a escrever numa agenda e ela não chegou nem até março? Eu sempre desisto das minhas agendas, porque eu sou ótimo em começar a planejar. Eu planejo, só não compro caneta coloridinha porque minha letra é feia mesmo. Mas eu me planejo super bem e paro de monitorar. E largo isso de mão. Largava. Porque no final dessa palestra eu vou conversar com vocês sobre uma mudança de modelo mental que eu fiz. Passado essas 3 competências, essas 3 características de um bom empreendedor, de um empreendedor de sucesso, a gente vai para colocar a mão na massa. Agir. É o conjunto de realizar. Nesses são características como correr riscos calculados. Tem um monte de gente que acha, não, eu sou ótimo em correr risco calculado. Não, você é maluco. Você olha, acha que está tranquilo e pula de cabeça num precipício sem paraquedas. Isso não é correr risco calculado. Isso é se suicidar. A 6ª característica, a 5ª característica, é buscar oportunidades e ter iniciativa. Quantas vezes a gente já pesquisou na internet e falou, nossa, isso aqui podia ser ótimo, isso aqui ia ser legal. Que bacana isso. E não faz nada. Nem testa. Nem pega para fazer um protótipo pequenininho e testar e colocar a mão na massa e efetivamente tocar isso. A 6ª característica é exigir qualidade e eficiência. A gente não vive mais num mundo onde a gente tem dinheiro para gastar à toa, onde a gente pode ser só mais um na multidão. Eu atuo como coach no Skype. Não adianta mais eu ser um bom coach do Rio de Janeiro, porque senão alguém, o Espírito Santo, vai ser um coach com clientes no Rio de Janeiro e eu não. Porque eu preciso ter qualidade, eu preciso ser eficiente e eu preciso me destacar. O 7º é ter persistência. O brasileiro tem muita iniciativa. Até tem muita iniciativa. E pouquíssima acabativa. Quando a gente é persistente, a gente é resiliente. A gente toma uma porrada, cai, levanta, toma outra, cai, levanta. Estilo Rock Balboa, só que sem o clichê. A gente tem que ser comprometido, que é diferente de ser persistente.
Ser comprometido é estar integralmente em algo que você faz. Estar 100% presente. E aí, talvez alguém não goste muito do que eu vou falar, mas imagina que você está numa reunião corporativa e quando você olha para as pessoas que estão em volta, está todo mundo no WhatsApp. Ninguém está presente ali. Ninguém está prestando atenção naquela reunião. Mas está lá. Você passa as 8 horas do seu dia no trabalho, mas quanto tempo do seu dia você passa prestando atenção no que você está fazendo? E não é só prestando atenção em estar focado no documento que você está redigindo no trabalho. É estar focado de que quando você está tendo uma conversa no café, né, na hora do cafezinho, tocou teu celular, você não vai sair que nem um maluco para descobrir quem é que está te procurando, tendo alguém na tua frente ali para conversar contigo. Ser comprometido é isso. Ter persistência é diferente. O terceiro conjunto de características estão relacionadas ao poder. Ao poder de influenciar, ao poder de convergir, ao poder de levar a tua causa, o teu propósito para outras pessoas. A nona característica é ter persuasão, criar e manter a sua rede de contato. Quando eu falo isso, eu escuto muito, e às vezes eu caio nessa armadilha também, de não, eu tenho uma ótima rede de contatos. Eu tenho mais de 1000 conexões no LinkedIn. Eu sou ótimo em fazer contato. Tudo bem. Quando foi a última mensagem que você mandou para alguém no LinkedIn para parabenizar, para recomendar, para fazer alguma coisa? Quando foi a última vez que você genuinamente olhou uma matéria, algum artigo que tinha tudo a ver com alguém que você não fala há muito tempo e encaminhou essa mensagem no Facebook para alguém? A gente precisa ter escuta ativa para fazer rede de contatos. Porque só entregar cartãozinho, eu tenho um monte de cartão no bolso, mas de todos os cartões que eu posso entregar, quantos efetivamente vão virar relacionamento pra gente? E a 10ª característica do comportamento empreendedor é ser independente e autoconfiante. Enquanto você não der certo aos olhos do senso comum, você vai ser maluco. Enquanto você não mostrar por A mais B para as pessoas que são mais céticas de que aquilo faz sentido, ninguém vai te seguir. E nessa hora, você vai sentar, continuar tendo que fazer tudo o que você tem que fazer e vai bater aquela dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu efetivamente posso dizer que eu sei o que eu estou fazendo? Como eu falei no canal do YouTube, sou eu que gravo, que eu faço o roteiro, gravo, edito, publico e divulgo meus vídeos. Quando dá 2 horas da manhã eu tô lá editando e a porcaria do computador trava, a única coisa que passa na minha cabeça é: William, o que você está fazendo? Vai dormir e fica no teu. Fica tranquilo, faz o básico. Para que você vai se matar para não saber se lá na frente vai dar certo? E aí você tem que ter autoconfiança. Você tem que saber que você sim está na direção que vai te levar para o teu futuro. Você tem sim que ser independente. Independente não é só não dar satisfação. Independente é não se adequar às regras. Se você está numa empresa e ela fala que você tem que chegar às 9 e sair às 6 da tarde, você não concorda com aquilo, se você for uma pessoa independente, você não vai comprar isso. Isso não quer dizer que você tem que abrir uma empresa, isso quer dizer que você está na empresa errada. Ou que você está no cargo errado, que você está na gerência errada, enfim. Você tem que ser independente. Se você não concorda com uma regra, quebre. Talvez aquela regra existe porque ninguém teve coragem de quebrar. É claro, não xinga seu chefe, por favor. Acho que não seria muito inteligente. Eu vi balõezinhos na cabeça de algumas pessoas quando eu falei de xingar chefe. E a gente volta pro Brasil, né? Porque falar do Brasil é sempre bom. O Brasil é um case. Vocês sabem quantos empresários a gente tem no Brasil? 200 milhões de empresários.
Na verdade, 200 milhões de empresários, em dados não atualizados, porque acho que hoje a gente já chegou a 209 milhões, é a população inteira do Brasil. Por que eu digo que são 200 milhões de empresários? Quem no começo da palestra disse que é empresário e tem uma empresa, errou. Quem disse que não é empresário, errou. Eu queria só fazer uma comparação. Coisas que, pelo menos ao meu ver, se alguém quiser depois acrescentar, coisas que marcam uma empresa. Uma empresa tem uma cultura organizacional. Ela tem valores, ela tem missão, ela tem visão, ela tem toda uma lista de regras e princípios que são seguidos. Seres humanos também. Uma empresa tem fornecedores, pessoas que entregam coisas que ela precisa para realizar suas atividades. Seres humanos também. Alguns mais consumistas do que outros, mas todos nós temos fornecedores. Pessoas têm talentos naturais, assim como empresas que vendem produtos. Só que nas pessoas, seus talentos naturais viram uma profissão, viram um ponto de carisma, vira alguma coisa que você é reconhecido por. São seus produtos, são seus serviços. Uma empresa tem clientes. Seres humanos, tem família, tem amigos, tem pares no trabalho, também tem clientes. Também tem pessoas que definem se ela é uma boa pessoa ou não, assim como uma empresa. Mas aí, já que a gente tem uma população de 200 milhões de pessoas e 200 milhões de empresários, eu pergunto, quantos desses empresários são também empreendedores? Quando a gente quando a gente se pergunta, poxa, está em crise, será que hoje é o melhor momento para empreender? Na verdade, você já está sendo empresário e nem sabe. Então, empreender é a sua melhor chance de ter sucesso. Empreender é a sua melhor chance de não ser mais aquele minion no meio da multidão igualzinho. Ser o melhor minion que você pode ser. Ainda que você tenha que misturar um monte de coisa no meio dessa salada de frutas. Você precisa, de verdade, se diferenciar. Porque você já está no jogo. Não se a vida fosse um jogo, você está na beira do campo, olhando e pensando, será que vale a pena dar aquele passinho para frente e entrar no jogo? Você mal se deu conta que você já está jogando. Então, faça do melhor jeito possível. Porque o sucesso, parafraseando, a frase não é minha, é do Booker T. Washington, que tem uma história muito legal. Ele é um negro que, na época, pré-direitos civis americanos, ele queria estudar e nunca conseguiu. E ele tentou tanto que ele conseguiu uma bolsa numa escola e se tornou reitor dessa escola, tempos depois. Ele diz que o sucesso não é para ser medido tanto pela posição que uma pessoa atingiu na vida, mas também pelos obstáculos que ela teve de superar. É nessa hora que eu falo que tudo piora antes de melhorar. Porque a gente pode sim viver no morno, mas em algum momento a gente vai ter que pagar a conta. É uma opção. Como tudo na vida, é uma opção. Mas se você quer ter sonhos grandes, tenha realizações, tenha atitudes grandes. Agora me apresentando, que faz um pouco mais de sentido. Eu sou o William Martins. Eu sou coach de carreira. Eu atuo principalmente com pessoas que estão querendo ou acabaram de conseguir seu primeiro cargo de gestão, de liderança numa empresa, ou com pessoas que estão pensando e querem abrir seu negócio, ou recém abriram. Eu também sou um gestor corporativo. Eu já fui um advogado e larguei tudo. De verdade, a quantidade de vezes que eu escutei que eu era maluco, e cada vez que alguém falava que eu era maluco, eu achava fantástico. Você que foi para culinária vegana, quantas vezes deve ter escutado isso? Que bom! Aliás, quem não pegou, eu recomendo. É sensacional isso. Por favor, peguem, porque senão eu vou pegar mais os 3 que tem ali. Quantas vezes a gente escuta que a gente é maluco?
E aí a gente tem que olhar, vou gritar até. A gente tem que parar e pensar, eu quero ser maluco? Ser maluco, todo mundo que fez algo grande, o Larry Page, que é do Google, fala, toda ideia brilhante é louca até que você prove que ela faz sentido. E aí, para tentar levar um pouquinho mais dessa mensagem, eu me considero um aspirante a youtuber. Eu criei o canal tem pouco tempo, então tô apanhando lá. Quem quiser, inspira e transpira. Tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram, é inspira e transpira, não é com e-comercial. E eu acho que eu consigo lidar com essa rotina. Eu brinco que eu tenho 3 jornadas de trabalho. De 9 a 6 eu estou no meu emprego convencional. Às 7 da manhã eu atendo como coach no Skype. Às 9, 10 da noite eu atendo como coach no Skype. 1h da manhã eu estou gravando vídeo, porque eu moro em Santa Teresa. Então você imagina a quantidade de mototáxi subindo e descendo aquela ladeira. Eu tenho vários making-offs não publicados de reclamações com os mototáxis subindo e descendo. Então de madrugada eu gravo, eu edito. E eu acho que eu só consigo fazer isso porque eu tenho um propósito. Eu coloco um pouquinho daquelas características, daquelas 10 características em cada coisa que eu faço. Se for fazer, trabalhar com pessoas, que seja do melhor jeito possível. E eu já vi no Food Park Carioca, tanto os trucks, essa galera faz uma diferença enorme. A galera do parque que viabilizou um negócio que eu não consigo, eu falo sobre o Food Park para outras pessoas, então, cara, que ideia genial! Dá vontade de falar, então por que você não fez? Então já que você não fez, vem aproveitar quem fez. A gente, antes de terminar e antes de contar do último ponto, eu só queria compartilhar com vocês uma história que me marcou muito. É totalmente off palestra, mas me marcou muito. Tinha um senhorzinho, a história é fictícia, antes que alguém me pergunte. Tinha um senhorzinho que ele odiava o emprego dele. Ele ia todo dia pro trabalho arrastando corrente, irritado, que ele não curtia aquilo, que ele não gostava daquele emprego, nada fazia sentido, o chefe dele era horroroso. E ele voltava para casa e tinha uma birosquinha na esquina da casa dele, da rua dele, que ficava meio às moscas lá. Ele olhava e ele pensava, poxa, se eu abrisse uma cafeteira aqui, eu ia ganhar muito dinheiro. Todo dia ele passava e pensava nisso. Um belo dia, é óbvio, aquela birosquinha que não dava nada, nunca tinha ninguém, fechou. E aí ficou em obra, com placa de vende-se um tempão. Todo dia ele pensava, se eu abrisse a minha cafeteria aqui, eu ia ter muito sucesso, porque eu ia largar meu chefe, eu ia fazer o que eu quisesse e eu ia ter dinheiro, porque eu sei que aqui dá certo. Um mês se passou, 2 meses. Um belo dia tirava a placa de vendo e começavam as obras naquele ponto comercial. Ele pensou, nossa, poxa, perdi a chance de fazer minha cafeteria. Mas está tranquilo, porque nada vai dar certo aqui que não seja a minha cafeteria. Passado mais um mês, ele recebeu um convite na casa dele para uma inauguração de uma cafeteria na esquina da casa dele. Você imagina quantos dias depois disso ele não passou naquela cafeteria, na frente daquela cafeteria, para voltar para casa e pensou, eu deixei meu sonho passar pela minha mão. Então não deixe isso acontecer quando já for tarde demais para você fazer o que você quer hoje. Você pergunta, daqui a 10 anos, o que eu gostaria de ter começado hoje? E uma das coisas que eu queria ter começado ontem, na verdade começado dia 9 de maio, era mudar os meus hábitos. Eu não me acho uma pessoa produtiva, eu faço muita coisa, mas eu não me acho nada produtivo. Porque eu tenho vários hábitos, eu adoro dormir até mais tarde, eu adoro dormir muito. Tem gente que me conhece aqui há mais tempo, sabe muito bem disso. Mas eu sei que isso me prejudica, principalmente quando eu quero gerir 2 carreiras e um canal de YouTube para tocar. Quando eu penso isso, eu preciso fazer mais em menos tempo. Mas para isso eu preciso mudar um monte de hábitos. E aí eu criei um desafio. O desafio Eu Faço Meu Mundo. Eu acredito do fundo do meu coração que nós criamos a realidade que a gente quer viver. Nós criamos o mundo que a gente quer fazer parte.
Se você tem um defeito, você sempre considerou que você teve um defeito, eu não gosto de acordar cedo, eu, sei lá, não gosto de números, se desafia, muda esses hábitos. Então, para esses hábitos eu criei o desafio, eu faço meu mundo. Eu preciso ser produtivo, eu preciso gerenciar 2 carreiras, então todo dia à noite eu tenho um diário de bordo que eu escrevo o que eu aprendi naquele dia, que coisas boas aconteceram no meu dia e eu sou grato por isso, e o que eu tenho que fazer no dia seguinte, porque eu preciso planejar, eu preciso agir, eu preciso influenciar e eu preciso planejar. E todo dia à noite eu compartilho um vídeo de 1 minuto a no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, sobre o maior aprendizado do dia. Eu morria de medo, eu já estou para fazer esse desafio há muito tempo, e eu morria de medo de não ter o que falar no final do dia. E quando você passa a prestar atenção, essas 3 coisas, aprendizados, coisas para agradecer e coisas para fazer no dia seguinte, são automáticas, elas vêm na tua cabeça. Eu convido a olhar no canal do YouTube, se você botar lá Inspira e Transpira, é normal, não é comercial, ou no Snapchat wmartins08, que é onde eu compartilho os bastidores. Eu confesso que o Snapchat ainda estou apoiando bastante para me entender com essa rede social, mas é divertido, é interessante para mostrar esse lado de trás, como é que você grava um vídeo, como é que você faz tudo por trás das câmeras. E o YouTube não, no YouTube eu coloco o vídeo diário do aprendizado. Dá uma olhada, convido vocês que querem mudar um hábito, que querem alcançar uma meta. Eu vou fazer isso durante 365 dias consecutivos. Eu preciso enraigar todos esses hábitos que eu vou mudar. Então 365 dias é o meu prazo. Eu convido vocês a pensar qual é o hábito que vocês querem mudar. Qual é a meta que vocês querem alcançar. Traça um prazo para realizar isso. Não inferior a 21 dias. Tem uma questão neurocientífica de mudança de hábito. Você demora pelo menos 21 dias para mudar um hábito simples. Se desafia, cria um hábito, cria um desafio para você, define o prazo, compartilha lá na página do Inspira e Transpira qual foi o teu desafio e vai postando uma foto, um post no Facebook, um vídeo com a hashtag Eu Faço Meu Mundo. Porque aí eu consigo pesquisar e vai um dando força para o outro até a gente conseguir cumprir os nossos desafios, mudar os nossos hábitos, criar o nosso mundo. Muito obrigado pela atenção. Adorei estar aqui conversando com vocês. Aproveitem bastante, comam, bebam e voltem periodicamente no Food Park Carioca. Um abraço.